Olá, você que nos acompanha através da TV Candidez, também através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. É uma alegria nos encontrarmos porque Jesus quer falar conosco hoje. O que será que o Senhor tem reservado para o seu coração? Quanto anseio nós trazemos dentro e tantas vezes não sabemos nem dar nome, ficamos buscando para lá e para cá saciar esta falta dentro do nosso coração. Deixa eu dizer para você, o que você tem é saudades de Deus, o que você tem é este anseio por Deus. Por isso, calma lá, para de correr para lá e para cá querendo saciar esta fome interior, este anseio interior, esse desejo, seja de que com qualquer coisa aí do mundo. Não tem jeito, não vai saciar, porque esse anseio tem a medida de Deus. Só Ele mesmo pode saciar esta fome, esta falta, esta lacuna do seu coração. Por isso que é maravilhoso estarmos juntos. Porque como quando os apóstolos se reuniam, o Senhor, Ele se colocava, ou Ele estava no meio deles, inclusive na sua palavra. Ele mesmo nos afirma, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Portanto, Ele está no meio de nós. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos clamemos o Espírito de Deus sobre nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vamos partilhar hoje da Palavra de Deus, extraída do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. E nos diz assim: num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. E ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta palavra é extraordinária, porque já no início desse trecho, o Senhor vem nos convocar justamente com relação àquilo que é o maior anseio do nosso coração: estar com Jesus. Talvez você diga: não, mas eu até sintonizei por acaso esse programa agora, não tenho lá uma vida de fé, não tenho lá esse anseio não de estar com Jesus, não gosto nem de rezar. Deixa eu contar uma coisa para você. Na verdade mesmo, como eu dizia no início do nosso programa aqui, do nosso momento, esta falta, esta lacuna que você carrega dentro do seu coração e que tantas vezes quer maquiar com a fachada de que está tudo resolvido na sua vida. Às vezes até atrás de tantas coisas materiais, quer dizer, de um status, mas aqui dentro existe um buraco, existe um espaço. Esse espaço comprova de que justamente nada desse tempo
pode saciar você profundamente. Ah não, mas isso, mas aqui tantos argumentos, né? Se você não constatou ainda isto, também é um perigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, como que entorpecidos por tantas realidades desse tempo, às vezes prazeres, às vezes uma vida tão intensa de ativismo, que não dá tempo nem para parar e avaliar a sua realidade existencial. Então, entorpecido ou alienado da sua realidade interior, da sua situação existencial, nós não damos por conta desta lacuna, desse vazio, desse espaço. E quando isso acontece, sabe que o resultado, a consequência disto, de não correspondermos a esta demanda existencial profunda que nós temos dentro, a consequência disto é que nós vamos adoecendo. Primeiro, emocionalmente, psiquicamente, que é um determinado estágio da nossa personalidade. E, na verdade, lá no fundo, nossa alma é que está debilitada. É uma espécie de anemia espiritual. O que acontece com o corpo anêmico? Adoece, né? Adoece facilmente. Também é saqueado tão frequentemente pelos parasitas, seja vírus, etc. e tal, né? Bactérias. Talvez você esteja questionando, não é que está falando esse tipo de coisa aqui. Não, é isso tudo para uma analogia que nos aponta que também na nossa alma é assim. Quando nós não temos Deus aí, nos saciando, nos robustecendo, colocando a nossa vitalidade no lugar, esses parasitas espirituais também nos saqueiam. Parasitas que são pecado, que são, através das tentações, as manipulações espirituais para nos levar para longe de Deus e inclusive nos enraizar numa vida fora da graça. Então preste atenção, veja bem, nós começamos essa partilha aqui falando sobre a nossa situação, às vezes de alienação existencial por causa de tantas coisas que nos distraem. Chegamos ao profundo disto, constatando que muitas vezes, ou na maioria dos casos, é a nossa alma que está debilitada, está sendo ameaçada por, por situações espirituais, mesmo tentações, e mesmo, podemos dizer, até contaminação espiritual, que tem um grande risco, um risco de nos levar a perder a eternidade. E Jesus vem dizer na sua palavra, em outro trecho, claro que não o evangelho de hoje, mas ele vem dizer que não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas temei antes aqueles que podem lançar a alma no abismo, a alma no inferno. Por isso, não é secundário, não é para nós cristãos e cristãos católicos sem importância olharmos para a nossa realidade profunda, existencial, e aí pedimos para que Jesus venha nos saciar. Veja, não é algo só com relação a uma vivência desencarnada da fé, uma vivência fantasiosa da fé. Não. É uma demanda de todo ser humano. Essa demanda existencial. E por isso, ela só pode ser saciada pela experiência de Deus. Ou experiência com Deus. Seja da maneira que for, e aí Deus é criativo demais,
e se utiliza de tantos meios para isto. Às vezes até situações dolorosas da vida da gente. Quando as consequências desse vazio, ou mesmo as consequências de escolhas tão erradas sem Deus, ou para longe de Deus, vem bater a nossa porta, tomamos uma trombada da nossa condição, somos atropelados aí por situações tão dolorosas para dizer, ei, calma lá, algo não vai bem, é preciso que minha vida esteja firmada naquele que me criou. Meus queridos irmãos, veja só a critério de introdução, mas de determinada maneira, entrando profundamente nesses primeiros versículos aqui, porque fala do discipulado, fala que eles estavam a orar a sós com o Senhor. Jesus estava a sós com os discípulos. Você sabe, uma das coisas que mais adoece nesse tempo as pessoas, mesmo no sentido emocional, solidão. Ah, mas é tanta gente, as pessoas têm tanto contato. É superficial demais. As pessoas já não se relacionam mais, meus irmãos. Elas apenas passam, apenas cruzam. E no ambiente digital, muito mais. Acho tão engraçado, né? Às vezes fala, conversei com fulano no WhatsApp, no Telegram, não sei aonde. Conversei, né? Mas agora uma conversa é algo tão efetivo, conversa real é algo de um contato tão assim, concreto, né? E fica mais adequado dizer, eu fiz um contato com fulano, etc e tal, porque por mais que a gente tente usar das tecnologias, e claro, tem lá a sua utilidade, né? Tem lá a sua utilidade e é possível mesmo comunicar realmente algum afeto através disso aí, mas é muito raso com relação à demanda do nosso coração. Então, mesmo com a velocidade das coisas ou com tanta gente, às vezes a gente sente tão só por falta de intimidade. E intimidade se dá de coração a coração. Coração a coração, ou melhor, coração a coração só se dá de um jeito. Honestidade, sinceridade. É preciso se mostrar. Esse é o primeiro passo para uma verdadeira amizade. Você quer ver uma amizade, uma experiência de intimidade com Jesus? Sai dessa fachada. Diz, Deus, nada conta. Deus, isso aqui, não. Fala para Ele como você está. Fala agora para Ele. Porque nós vamos fazer um intervalo. Nesse intervalo, se coloque na presença de Deus. Você que está sendo impelido por esta partilha agora, converse com Jesus. Diga para Ele como está teu coração. Tá bom? Combinado? Vou te dar esta incumbência aí. Em seguida a gente está voltando, ok? Até mais. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Dia 17 e 18 de setembro, nós teremos o segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo. Esse tem como tema Chamados ao Amor. Nós falaremos de temas da atualidade, à luz e a visão da teologia do corpo de João Paulo II. Então,
Falaremos sobre ideologia de gênero, cultura de morte e tantos outros temas que estão aí batendo a nossa porta, porém com a visão e a resposta que a teologia do corpo tem para todos esses temas. Então você não pode perder. 17 e 18 de setembro, Amor Fecundo, aprofundamento de teologia do corpo, aqui na Missão Maria de Nazaré. Mais informações no telefone aí desse vídeo. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Um grande abraço a você que nos acompanha todas as semanas. Seguidamente a gente passa a falar com um, com o outro, que tem assiduidade aqui no nosso programa, no programa também da sexta-feira, que a gente participa. Nós estamos partilhando desse chamado de Deus na palavra de hoje, a intimidade, porque Jesus estava a orar a sós com os discípulos. E Jesus pergunta-lhes: quem dizem que eu sou? Aí nós podemos lançar também um olhar para a nossa realidade a respeito do que se fala de Jesus. É impactante, né? Tanta coisa se fala a respeito do Senhor. Mas sabe o que mais impacta o coração da gente? No nosso ambiente de fé, no nosso ambiente de igreja. Se fala tanta coisa a respeito do Cristo. Você vê Jesus de tantos modos. Há quem diga, não, mas isso não tem problema. Né? Cada um, aquela coisa. Mas veja que tem um certo risco nisso aí. Porque Jesus tem uma identidade. E quem nos assegura isso é justamente a Igreja de Jesus. A Igreja do Senhor, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, aliás, a única igreja a ter solidamente a sã doutrina agrupada, escrita, né? No caso do catecismo, no caso dos documentos da igreja ali. Né? E é por isso que nós temos acesso a essa doutrina. Então não é relativo, especialmente à identidade de Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. E talvez nós tenhamos aí a resposta de por que muitas vezes, mesmo no ambiente de igreja, nós estejamos tão longe da verdadeira vivência da fé, quer dizer, tão longe da experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Por quê? Porque são muitos de Jesus. Né? E aí, que experiência é que nós vamos viver? Quer dizer, são muitos de Jesus? Não. Se argumenta muitas identidades de Cristo. Não. Eu vejo que Deus é assim. A outra, não, eu acho que Deus é mais assim. Não, na verdade, nós não devemos achar, meus irmãos, Jesus é quem Ele é e que a igreja nos apresenta. Inclusive, aqui nós vamos chegar mais para frente no texto e nós vamos ter aquilo que justamente a igreja vai replicando ao longo da história da humanidade, porque a igreja não inventa nada, não pode inventar. Papa nenhum poderia, numa bela manhã, acordar e inventar uma identidade para Deus, uma identidade para Jesus. Não. Tudo aquilo que a igreja nos traz ensinamento tem o seu fundamento sólido na palavra do Senhor, na palavra proferida pela boca de Jesus, na palavra que é o próprio Senhor. Mas enfim, quem dizem os homens que eu sou? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum
dos antigos profetas. E aí Jesus ele vai afunilando para esse desfecho, um questionamento profundo e íntimo aos seus discípulos. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor questiona você neste momento. Impactante, né? Sim, mas o Senhor nos questiona a cada um de nós. Por quê? Talvez para você, Jesus é aquele, nesta altura da sua caminhada de vida, que resolve coisas, resolve os seus problemas. Talvez para outros, o Senhor é aquele que traz um pouco de conforto emocional, psíquico, um pouco de tranquilidade. Talvez para outros é aquele que vai trazer aí a paz para sair dos problemas, do turbilhão de coisas. E talvez para outros tantos, Jesus é aquele da utopia, aquele que vai trazer a paz ao mundo, e aí pronto, está tudo resolvido aqui nessa terra. Vejam bem como nós temos, meus irmãos, incutido em nós tantas identidades de Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Em primeiro lugar, Pedro respondeu: o príncipe dos apóstolos. Você acha coincidente? Tem gente que questiona, né, o primado de Pedro, enfim, outras doutrinas questionam o ministério petrino, né, na igreja, quer dizer, a questão do Papa, a missão do Papa na igreja. Coincidência que Pedro é sempre o primeiro da lista dos apóstolos? Claro que não, está aí uma constatação. Teve outro discípulo por quem Jesus, ou melhor, primeiro, teve outro discípulo que Jesus foi morar em sua casa. Jesus foi morar em Cafarnaum, na casa de Pedro. Por quê? Teve algum outro discípulo por quem Jesus declarou: Pedro, Satanás quis te joelhar, mas eu orei por ti, eu orei por você. E assim tantas outras realidades que consolidam, né? E ainda no que fundamenta o próprio ministério petrino na igreja, em Mateus 16, no capítulo versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei a chave do reino dos céus. Fala isso para algum outro? Claro que não, também questionável. Bom, o fato é que aqui também transparece essa realidade. Foi Pedro que respondeu, a igreja respondeu. Por isso, a experiência de Deus, para nós cristãos católicos, não vem pelos ares, assim, de uma forma só. Claro, vem de uma forma misteriosa, é evidente, que Deus é Deus. Ele é maior do que a nossa cabeça, maior do que as nossas leituras, etc e tal. Nossa leitura dos fatos, né? Mas é através da igreja, que é fonte segura de uma experiência real com Deus, né? Obviamente através dos sacramentos, mas eu não me refiro só aos sacramentos, não digo só minimizando aí a sua eficácia e tamanha graça, não. Mas eu digo não unicamente através dos sacramentos, mas através da vivência da espiritualidade católica, que é profunda demais, que vai nos levar sim a uma resposta interior. Inclusive, os santos comprovam isto. Então, é através da igreja que eu vou chegar também a esta experiência do Cristo de Deus. Experiência com o Cristo. Agora,
Cristo, por sua vez, a palavra Cristo significa ungido. Significa ungido. Ungido para quê? Nós sabemos que no Antigo Testamento, até na história da Antiguidade, ungido era aquele que era designado para algo. Até os guerreiros, né, se ungiam, enfim, com óleo para algo específico, para uma guerra, uma luta específica, né? Cristo é justamente esse ungido de Deus, esse escolhido do Pai, né? E havia de desempenhar essa missão de salvar-nos, de salvar a humanidade. Obviamente, ele não é simplesmente um escolhido, como inclusive declara tantos outros povos e reconhece Jesus como bom profeta, etc. E tal, né? Não, um grande homem. Não, nada disso só não. Só isso não. Ele é Deus. Ele é Deus. E o Pai apresentou esse plano de salvação, na verdade, desde toda a eternidade, porque Deus é atemporal. O próprio Deus, ele já havia designado esse plano de salvação, que o Verbo se faria carne e habitaria no meio de nós para redimir, para salvar a humanidade. Portanto, Cristo é aquele que vem para me salvar, que vem para te salvar. Agora, que diferença isso faz, né? Olhar para esta palavra aí, qual é o impacto dessa palavra na sua vida, no seu coração? Para você acredita nisso? Que Jesus pode salvar você. Que esse Cristo que nos chega e que nos é conhecido, ou que ele foi conhecido pela humanidade e na história humana, né? Após a sua vinda, justamente através da igreja. Meu Deus do céu, muitas vezes a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que Jesus fundou, historicamente, viu? Porque foi um fato histórico lá, quando Jesus iniciou tudo lá e ele para Pedro. Inclusive depois dessa passagem aqui, né, é que Jesus ele declara que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Justamente, tantas pessoas questionam, até criticam a igreja, etc. e tantas coisas, mas aliás, através da Igreja Católica é que temos acesso ao conhecimento de Deus. A Igreja Católica, a Igreja de Jesus, é que montou a Bíblia, primeiro traduziu, né, com São Jerônimo, e etc. Foi chegando a esse consenso do cânon bíblico, e que hoje chega a nós, graças a Deus, né? Então, meus irmãos, justamente por meio dessa igreja que hoje chega ao seu coração também mais um questionamento, né? Eu creio que Jesus é meu Salvador, eu creio que Ele pode me salvar. Eu não sei como você está vivendo agora, mas o fato é que, assim como Jesus, Ele mudou a vida de tantos, e foi assim desde o princípio. Quando nós lemos aqui na Sagrada Escritura, Jesus, que passa pela vida de Mateus, que passa pela vida de São João, enfim, de cada um daqueles com quem cruzou no Evangelho e transformou a vida deles para sempre. Porque Ele não poderia fazer na nossa vida, e Ele não faz na nossa vida, obviamente que faz. Particularmente, eu não estaria aqui se um dia Jesus não tivesse me mudado. De uma vida tão desgovernada que eu vivia, mesmo com pouca idade aí na adolescência, né, comecei na juventude, já vivia tão longe de Deus, embrenhado numa vida de pecado. E eu garanto para você, eu não me mudei sozinho, não tem jeito. Tanto é que às vezes a gente tenta se emendar e não consegue algumas coisas, né, ou na maioria delas. Como acontece esse processo de conversão tão brusca? E aconteceu na vida de tanta gente, e acontece, graças a Deus. Sabe por quê? Eis aí o Cristo ungido de Deus. Eis aí na sua vida aquele que vem para te salvar, quer te salvar e de fato, efetivamente, pode te salvar da situação que você está vivendo nesse tempo, nesse momento, que você mais precisa, e
do que todos nós, precisamos sermos salvos aqui dentro, na nossa realidade existencial, que clama por tantas respostas, especialmente frente a tempos tão dramáticos que nós vivemos. Rezemos juntos no final do nosso programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, quero fazer um convite especial para você. Nos dias 17 e 18 de setembro, nós teremos aqui na Comunidade Missão Maria de Nazaré o segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo. O aprofundamento Amor Fecundo é um retiro de formação humana pautado na teologia do corpo do Papa João Paulo II. Aí você pode se perguntar, não fiz o primeiro módulo, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você pode participar conosco, são módulos independentes e o tema é Chamados ao Amor. É um tema voltado a tratar de assuntos do nosso tempo, da nossa realidade, que afetam a dimensão da nossa vida humana. Portanto, não fique de fora, participe, é para avançar para águas mais profundas, é alimento sólido para quem já caminha na fé. Participe conosco, Aprofundamento Amor Fecundo, dias 17 e 18 de setembro.